No Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Versículo 28 ao 30. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigiu-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui está, Senhor, a tua palavra, que neste momento o Senhor possa revelar o meu coração. Não aquilo, Deus, que nós queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir de Ti. Deus, que eu seja, mais uma vez, instrumento Teu, Senhor, nas Tuas mãos. Que no abrir e fechar da minha boca, que seja o Teu santo e glorioso Espírito, falando para a Tua igreja, para o Teu povo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o tema desta mensagem é o servo fiel. Meus amados irmãos, eu estava aqui meditando nesse texto sagrado e o Senhor me entregou esta mensagem. Se nós observarmos aqui o início desse texto, Mateus capítulo 21, versículo 28, até o versículo número 30, nós vamos ver aqui dois filhos falando com o pai. Esses filhos, eles simbolizam nós, falando com Deus. Então pense comigo aqui esta noite, esses filhos na qualidade de servo, que somos nós. Imagina essa vinha que o pai apresentou como a obra de Deus, que Deus tem para os seus servos. E aí, meus irmãos, nós vamos entender que os dois receberam a mesma ordem, o mesmo convite. Sim ou não? Sim, né? Porém, um teve uma atitude e o outro teve uma atitude diferente. Porém, eu já quero adiantar para os irmãos que logo nós entendemos que a fidelidade, ela é mostrada através das nossas atitudes. A fidelidade, ela não é mostrada pelo nosso falar. A fidelidade, ela é mostrada através das nossas atitudes. E eu acho interessante que o Senhor Jesus Cristo, ainda falando de uma forma introdutória, quando ele estava inspirando o apóstolo Mateus escrever o livro, Mateus capítulo número 5, a partir do versículo número 3, nós vamos ver que ali Jesus Cristo ele já começa a relatar, começa a explicar as qualidades de um servo de Deus. Nós vamos entender que em Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo número 3, vamos entender que aqui os fiéis são bem-aventurados. Jesus Cristo ele relata do capítulo 5, do versículo 3 até o 9, as bem-aventuranças. E quando a gente começa a ver essas bem-aventuranças, nós vamos ver aqui que Jesus Cristo ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito. Quem são esses humildes de espírito? São os servos de Deus, meus irmãos. São aqueles que são humildes de espírito. São aqueles que têm sensibilidade no espírito. Aí, no versículo de número 4 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: bem-aventurado
os quebrantados de coração. Feliz é aquele que tem um coração quebrantado, aquele que escuta um louvor e os olhos lacrimejam, aquele que escuta uma pregação e o coração arde, aquele que tem desejo de estar na casa de Deus, aquele que sente assim a vontade e às vezes não tem força de estar na casa de Deus. Pois fique sabendo que você é feliz, porque o Espírito Santo tem te tocado. Apesar de você se sentir com pouca força, mas você é um quebrantado de espírito. Quebrantado de espírito é aquele que muitas vezes ele sente desejo, mas ele não tem força de vir. Mas Jesus Cristo ele diz que esse é bem-aventurado também. E no versículo número 5, do capítulo 5 de Mateus, Jesus Cristo vai falar dos mansos. Ele vai dizer que os mansos herdarão a terra, meus irmãos. Seja manso, para que você possa herdar coisas boas, tanto nessa terra aqui, como na Canaã celestial. Uma certa vez, conta-se a história que um homem chegou numa cidade, aí ele chegou na cidade e deu um grito, na entrada da cidade, perguntou, quem é os valentes aqui? Aí chegou um senhorzinho que estava na entrada da cidade e disse assim, vem aqui, me acompanhe. Aí levou ele para o cemitério. Aí disse, olha, os valentes estão todos mortos. Então, meus irmãos, valente tem a vida curta, né? Então nós vamos entender, meus irmãos, que os mansos são bem-aventurados. E o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para que a gente não seja manso, para que a gente não tenha calma, para que a gente perca a bênção de Deus. Porque quando você se apavora, quando você se ira, quando você fica realmente sem controle da sua vida emocional, você fica bravo, você fica valente. Aí você vai perder a bênção de Deus. Então é preciso nós estarmos em completa vigilância para que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém, meus irmãos? Porque não é só Ele abençoar. Ele abençoar é fácil. O importante é Ele continuar nos abençoando até o fim das nossas vidas. Então Ele vai continuar no sermão profético, sermão da montanha. Ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles sedentos de espírito, sedentos de justiça. São aquelas pessoas que eles acreditam na justiça da palavra, meus irmãos. Que Deus é fiel e verdadeiro. Os sedentos de justiça, aqueles que acreditam na justiça de Deus. Alguém diz, não, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus chega na hora certa. Nem tarda e nem falha. Chega na hora exata. Amém, meus irmãos? Não, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve bem retinho. Negócio de escreve certo por linha torta, não. Deus escreve reto, meus irmãos. Então, é bem-aventurado aquele que tem essa certeza e que é sedento por essa certeza, que é a certeza da palavra de Deus. Então, continuando ainda aqui, Mateus capítulo 5, versículo 7, ele diz que bem-aventurados são aqueles que são piedosos, compassivos e misericordiosos, meus irmãos. Olha aí, que qualidades lindas e maravilhosas. Piedosos, compassivos e misericordiosos. Isso é o que Deus espera de nós. Quando você estiver ficando atribulado, atribulada, leia o capítulo 5 de Mateus, que eu tenho certeza que esse capítulo vai lhe consolar em nome de Jesus. Aí nós vamos ver aqui, no versículo de número 8, ele diz, bem-aventurado os limpos de coração, meus irmãos. Os limpos de coração são aquelas pessoas que são sem hipocrisia para com Deus e para com o próximo. São aquelas pessoas verdadeiras, meus irmãos. Então, limpo de coração é aquele que não tem malícia, meus irmãos. Existem pessoas maliciosas, né? Existem pessoas que ficam tramando. Existem pessoas que você olha e você acha que é, mas na verdade não é, porque essas pessoas são maliciosas. E nós estamos cercados destas pessoas, meus irmãos. Nós estamos vivendo no meio
dessas pessoas maliciosas, dessas pessoas hipócritas. Devemos pedir todo o tempo a Deus, para que o Senhor venha nos guardar, meus irmãos. Porque se a gente se envolver, nós vamos passar a agir da mesma forma. E aí o nosso coração vai ficar sujo. E Jesus Cristo diz que bem-aventurados são aqueles que têm o coração limpo, porque estes verão a Deus. Só vê a Deus quem tem o coração limpo, quem tem o coração que maquina o mal, quem tem o coração que só vive pensando em maldade, só vive pensando que é mal do irmão, que é mal da irmã. Não, nós temos que ter o nosso coração limpo. Pensamento mal vem, ninguém pode impedir, não. Já dizia um escritor, ninguém pode impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas a gente possa impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça, meus irmãos. Ninguém pode impedir que os pensamentos maus cheguem na nossa mente, não, ninguém pode impedir, não. Mas a gente pode impedir que ele se estabeleça, e ali vira uma confusão na nossa mente. E muitas vezes nós temos que falar. O marido tem que falar para a esposa tem que falar para o marido. Às vezes a esposa não compreende, o marido não entende. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Aprenda a escutar seu marido. E você, marido, aprenda a escutar sua esposa. Já dizia um pastor que uma certa vez o irmão sentiu atração por uma irmã. E ele ficou sem coragem de dizer para a esposa, porque ele sabia que a esposa não ia compreender. E aí aquele negócio ficou na cabeça dele, ficou. E ele não tinha como se abrir, não tinha. Porque qual vai ser a atitude? A atitude vai ser a seguinte. A esposa vai dizer, safado, sem vergonha, pensando mal. Mas na verdade, quando você se abre, quando você fala, aquele pensamento sai da sua cabeça, meus irmãos. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É preciso confessar. Se eu tenho uma pessoa de confiança que está comigo, antes que aconteça, eu tenho que confessar. Porque quando eu falo, quando eu me abro ali, meu filho, está acontecendo isso, ela vai entender. De momento ela não compreender, não entender, mas depois o Espírito Santo vai dar entendimento. E você não cai no laço do Satanás, meus irmãos. Então essa limpeza de coração, para nós vermos a Deus, meus irmãos, isso é importantíssimo para as nossas vidas. Porque nós temos que confessar. Nós temos que falar. Então quando você fala, você está limpando o seu coração. Seu coração fica limpo. Sua mente fica brilhante. Fica do jeito que Jesus quer. Para operar. Porque você abriu a boca, você expressou. Você envergonhou o Satanás. Às vezes a pessoa vem na cabeça, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí ele termina ficando para ele mesmo, aquele pensamento. Aí vai amadurecendo. Principalmente na questão da honestidade e desonestidade. A pessoa, às vezes, pensa em ser desonesto com alguém. Pensa em ser desleal com alguém. Ele fica só maquinando na mente. Mas ele não fala nem para a esposa. Meu filho, eu estou pensando que aquela irmã está assim. O que você acha? Não, rapaz, não é assim não. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Aí no que você confessa, aquela pessoa lhe ajuda, o espírito maligno bate em retirada e você é vitorioso em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, para concluir, Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, versículo 9, ele diz que bem-aventurado os pacificadores. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quem são os pacificadores? São aqueles que têm paz, ou são aqueles que têm paz com todas as pessoas, com todos os homens. Procure ter paz. Principalmente nos dias atuais, que ninguém sabe quem é quem. Hoje em dia você está falando com uma pessoa, você acha que é uma pessoa e é outra. Então tenha paz. Tenha calma. Hoje em dia, se você pisar no pé de uma pessoa, você tem que pedir desculpa, perdão. E se a pessoa pisar no seu pé, aí você dobra o perdão e a desculpa. Os irmãos estão entendendo? Diga amém.
O negócio está desse jeito. Então, Cristo, ele diz que bem-aventurado são os pacíficos, os pacificadores, meus irmãos. Coisa maravilhosa. Aí, voltando aqui para o texto que nós lemos, ou precisamente esse capítulo 21, capítulo 21 vai começar com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Aquela entrada que os irmãos conhecem. O povo clamando hosanas nas alturas, estendendo as roupas, as pessoas clamando o nome de Jesus, Jesus passando ali. E aí nós vamos ver que Jesus chega no templo. E quando ele chega no templo, ali estão os cambistas fazendo jogo, ao mesmo tempo fazendo troca de animais, dentro do templo, meus irmãos. Aí a gente vê ali Cristo repreendendo aqueles enganadores, botando realmente para correr, e ali ele limpa o templo, limpa a casa de Deus, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Aí, ele sai. Quando ele sai do templo, ele encontra uma figueira. E essa figueira, ela não estava dando frutos. E essa figueira tem a figura representativa do povo de Israel. Que o povo de Israel, povo escolhido por Deus, mas não estava dando frutos. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos assim, secos, sem palavra, sem conseguir gerar frutos. Mas Deus lhe chamou aqui esta noite para você ser uma videira que dá fruto. Não uma videira seca, mas uma videira viva. Para que Cristo possa olhar para mim e para você e ver luz, ver frutos nas nossas vidas. Mas aqui nesse texto, nós vamos ver que ele orou e essa figueira secou. Imediatamente, meus irmãos. Logo, logo essa figueira secou. Meus amados irmãos, aí ele volta de novo. E quando ele chega lá, dentro de Jerusalém, nós vamos ver que ele é indagado. O povo pergunta a ele, os sacerdotes, o sumo sacerdote, querem fazer uma pegadinha com Jesus a respeito do batismo de João. Eles fazem a pergunta para Jesus Cristo. O batismo do João é de Deus ou dos homens? Se Jesus Cristo dissesse que era de Deus, eles iam, possivelmente, meus irmãos, iriam fazer uma pegadinha com Jesus. Se Jesus dissesse que era dos homens, as pessoas iam se revoltar, porque todos acreditavam em João Batista. Mas aí, Jesus Cristo ele responde com outra pergunta. Eu acho interessante demais esse texto sagrado, porque diz assim, Mateus capítulo 21, versículo 22. E chegando ao templo, cercaram dele, e estando ali ensinando os principais dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isto? Olha a pergunta dele. E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse, eu também vos perguntarei uma coisa. E me disserdes, também eu vos direi, com que autoridade faço isso? O batismo de João, de onde vem? De onde era? Do céu ou dos homens? E pensando entre si, dizendo, se dissermos, olha a pergunta que Jesus Cristo fez para eles. Se dissermos que é do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Olha aí. Eles perguntaram para Jesus com que autoridade Jesus Cristo estava pregando, estava ensinando. Mas Jesus Cristo não respondeu. Isso aqui, meus irmãos, geralmente eu faço. Eu estava até conversando com a irmã Sandra. Às vezes as pessoas me perguntam uma coisa sobre a palavra, e eu entendo que ali é uma pegadinha, e eu não respondo. Eu respondo com uma outra palavra. Isso é Deus nos dando sabedoria. E aí, eles ficaram pensando, se dissermos
que é do céu, ele vai dizer: por que vocês não acreditam? E se dissermos que é do homem, o povo vão dizer: João Batista é profeta e nós não acreditamos. Então ali todo mundo emudeceu e saíram da frente de Jesus. Porque onde Jesus chega, tem autoridade e poder. E os demônios e os espíritos malignos têm que bater em retirada em nome de Jesus. Não fica, meus irmãos. Não fica. Se tem alguém lhe atormentando, ore. Se tem alguém lhe perturbando, ore. Se tem alguém lhe criticando, busque a Deus. Entregue na mão do Senhor. Entregue na mão de Deus, que Ele vai resolver o problema. Porque Ele é bom e misericordioso. Então nós vamos entender aqui essa parábola agora, que foi onde o Senhor me entregou a mensagem. Nós vamos entender, meus irmãos, que um diz que não queria fazer, mas o texto sagrado diz que ele se arrependeu e foi. Quantas vezes nós já dissemos para Deus que nós não iríamos fazer alguma coisa para Deus? Não, Senhor, não quero fazer, não. Mas aí depois a gente se arrepende e faz. Eu mesmo já disse: Senhor, não vou fazer mais isso para o Senhor. Mas aí, ao mesmo tempo que você fala, o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração: você tem que fazer, porque você é servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos entender que um disse que ia fazer. Vou fazer. E aí, o texto sagrado diz que ele desanimou e realmente ele não fez. Esse foi o segundo. Um disse que não ia fazer, se arrependeu e fez. O outro disse que ia fazer, que não ia fazer e realmente não fez. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui duas qualidades de servo: o servo fiel e o servo infiel. Quando eu estiver falando aqui as qualidades do servo fiel, você já vai entender que a outra qualidade é do infiel. Porque se nós examinarmos aqui, meus irmãos, nós vamos ver que o primeiro se arrependeu. Ele disse que não ia, mas ele se arrependeu. E foi. Mas o outro, meu irmão, o outro, porém, respondendo, disse: eu não quero. Não quero. Não vou. Dirigiu o seu segundo e falou de igual modo. E respondeu e disse: não vou. E não foi. Tem gente assim, meus irmãos. Tem gente assim. Que diz que não quer fazer a obra, não quer fazer de jeito nenhum. E realmente não faz mesmo, não. Já tem aqueles que diz que não quer. Mas depois ele se arrepende e faz. Mas o pior de tudo, ainda tem um terceiro. Que o terceiro, esse não está aqui não no texto, mas eu vou dizer. Lembrei agora. É aquele que diz que faz, você pensa que ele vai fazer, mas na verdade ele não pisa nem lá. Você acredita que o camarada vai fazer. Você acredita, não, ele vai fazer mesmo. É de verdade. Eu vou. Eu estou lá contigo. Você tem assim, aquela convicção, aquela certeza de que a pessoa realmente vai fazer. E você vai dormir tranquilo. De repente a pessoa nem aparece. Então, meus irmãos, nós vamos entender o seguinte. Que esse primeiro servo, ele ganhou do seu Senhor a confiança. Então, a primeira qualidade de um servo fiel é a confiança. A confiança, meus irmãos, é algo maravilhoso. Por quê? Porque é a primeira coisa que Deus faz em mim e em você.
Você que está aqui esta noite, é porque Deus confia em ti. E você precisa confiar nele. Você só está aqui esta noite porque o Senhor confiou em ti. O Senhor disse: eu tenho certeza de que ele e de que ela, mesmo cansado, eu vou confiar, vou acreditar que ele e ela vão estar lá na casa do Senhor, na minha casa. Confiou. Então a confiança, meus irmãos, ela é algo extraordinário. Por quê? Porque a confiança, meus irmãos, ela é um caminho de ida e volta. No momento que você confia em Deus, Deus confia em você. Nós vamos ver no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 12 até o 14, nós vamos ver a confiança de Davi. Davi confiava em Deus. E Deus confiava em Davi. A partir do momento que você e eu decidimos, é uma decisão você confiar em Deus. Mas no momento que você confia em Deus, Deus confia em você. No momento que você confia em Deus para Ele resolver a sua vida, as suas causas, os seus projetos, os seus sonhos, Deus passa a confiar em você. Mas para Ele confiar, é preciso, meus irmãos, nós temos essa segunda qualidade. Qual é a segunda qualidade? Compromisso. Para que o Senhor venha confiar em nós, meus irmãos, é preciso nós colocar o compromisso do Senhor acima do nosso compromisso. É bem verdade que existe caso e casos. Amém, meus irmãos? Eu trabalho, você trabalha. De repente nós estamos num caso que não pode adiar. Trabalho é coisa séria. Você precisa se manter. Eu preciso me manter. De repente acontece. Aí é preciso você ter o discernimento. Por quê? Porque você está no trabalho. O trabalho é essencial para você. O seu compromisso. Seu compromisso sério. É de onde você tira o sustento para a sua família, para a sua vida, para você se manter. Mas você tem que vigiar. Porque de repente o diabo ele quer fazer de uma forma para você ficar engoldado com esse trabalho, com esse negócio e perder todos os compromissos que você possa ter com Deus. É isso que é o errado. É você abandonar as coisas de Deus e não ter nenhum compromisso com o Senhor. Mas quando você tem seu compromisso, mas você diz: Senhor, eu não vou hoje por causa desse compromisso, mas o Senhor está acima desse compromisso. Eita glória. Eita Jesus. Eu não vou porque eu não posso, mas eu entendo que o Senhor está acima desse compromisso. Foi o Senhor que me deu esse compromisso. É diferente, meus irmãos, do que a pessoa que se interessa por algo, entrega a sua vida àquele negócio e esquece que existe Deus. Então, para você confiar em Deus, para mim confiar em Deus, é preciso nós termos compromisso. E o compromisso com Deus tem que estar acima do nosso compromisso. Deus só tem conversa com quem tem compromisso. Davi pastorava as ovelhas, mas o compromisso de Deus estava acima das ovelhas. A intimidade dele com Deus estava acima das ovelhas. Quando veio o leão e o urso para comer as ovelhas, a intimidade dele que estava com Deus, foi o que aconteceu? Rasgou o leão e o urso na mão para proteger as ovelhas. Se a confiança dele tivesse na lã da ovelha, no leite da ovelha, na venda da ovelha, Davi tinha se defendido do urso? De forma nenhuma. Mas a confiança de Davi, o compromisso de Davi estava com Deus. Oh, glória!
Meus amados irmãos, aí nós vamos entender aqui que o primeiro se arrependeu. E aqui nós vamos compreender o seguinte, que aqui faz parte da obediência. Então a terceira qualidade de um servo é a obediência. A obediência, meus irmãos, é você permanecer no caminho. O que significa obediência? É você permanecer no caminho. João 14,6 diz assim, Jesus Cristo, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, você foi chamada, eu fui chamada para permanecer no caminho. Isso é obediência. Obediência a Deus. Então, a terceira qualidade de um servo é a obediência. A obediência, meus irmãos, ela gera oportunidade. Pessoas obedientes têm oportunidade. O próprio Deus se encarrega de dar oportunidade. Oportunidade na vida. Oportunidade na casa do Senhor. Você quer ter oportunidade? Seja obediente a Deus. Faça o que Deus tem mandado você fazer. Que a oportunidade vai ser dada para você. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você é uma pessoa que está no mercado de trabalho. E você quer ter oportunidade. Você quer desenvolver o seu trabalho. Mas você não tem sido obediente. Né? Eu vejo, né, irmão, que o soldado, para subir para cabo, ele tem que ter o comportamento excelente, né? Soldado para sargento, excelente. Acima do ótimo, meus irmãos. Excelente. E nós somos soldados de Cristo. Então nós temos que ter um comportamento excelente. Obediente a Deus. Para que Deus venha nos ajudar, meus irmãos.